Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando produtos que eu gosto, mas que acabam ficando meio esquecidos. Como que a gente esquece produto que gosta, né? Então, eu tenho o privilégio de ter muito produto. É lógico que isso é um privilégio, mas também faz parte do meu trabalho como maquiadora e gravando vídeo aqui para o YouTube, para outras redes, testando produto, eu acabo comprando produtos e isso faz parte do meu trabalho. Então, por esse motivo, eu tenho bastante produto. Aí acaba que quando vem produto novo, a gente testa produto novo, a gente acaba gostando de outras coisas. Mesmo alguns produtos que a gente gosta bastante acabam ficando lá porque a gente comprou outros que veio vindo depois. Então, produtos que a gente gosta acabam ficando esquecidos. Mas não é que a gente deixa de gostar deles. Então hoje, para relembrar esses produtos, para até voltar eles no uso aí, eu vou fazer um vídeo com esses produtos. Uma maquiagem completa. Então roda a vinheta pra gente começar logo esse vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Não são todas as categorias que eu tenho produtos esquecidos. Base, por exemplo, é uma categoria que dos produtos que eu gosto eu não tenho esquecido. Até porque eu separo aqui na gaveta os produtos que eu mais gosto e os produtos que eu médio, né? Assim, porque os produtos que eu realmente não gosto eu acabo passando pra frente. Aí eu vou fazendo um rodízio. Na hora de usar eu vou pegando, eu consigo deixar numa forma que eu vejo quase todos e eu vou fazendo um rodízio. Então eu acabo não tendo produtos que eu gosto esquecido. Então, por conta disso, eu vou usar essa base aqui, que foi uma das últimas que eu comprei, que é a base da Nina Makeup, e eu vou aplicar ela com esponjinha, então. Eu já volto com a base aplicada. De corretivo, eu tenho esse aqui da RK by Kiss, que é o Under Eye Corrector. E eu gosto muito desse corretivo. E eu lembro que eu procurei muito, eu demorei muito pra achar pra comprar, porque na época que eu quis ele tava em falta, eu não achava nem na Shopee. Pelo menos a minha cor, na verdade. Eu tô dizendo, o corretivo até achava, mas a minha cor não, que é a cor 10, né? A cor mais clara. E de repente eu comprei, testei, gostei. E depois acabou que ficou meio assim. Andei comprando outros que eu gostei também, quase não uso ele. Então vamos lá usar o corretivo aqui. Eu já fiz minha sobrancelha, porque sobrancelha é outro produto que eu não tenho nenhum esquecido. Eu até tinha um que ficava meio esquecidinho por conta da praticidade dele, apesar de eu gostar muito do acabamento, da cor e tudo. E eu acabei colocando nos produtos para doação. Até tá no vídeo de doação que eu vou deixar nos cards aqui. Então eu peguei, assim, eu tenho 6 produtos aqui que eu gosto muito. Eu sempre tô revezando também, é uns produtos que eu tô sempre fazendo um revezamento. Eu peguei um aqui qualquer e fiz a minha sobrancelha. Então agora vamos pro contorno. Por incrível que pareça, um contorno assim, eu amo a textura, o acabamento, a cor dele, mas eu não sei por que eu quase não uso, faz muito tempo inclusive que eu não uso, que é esse aqui da Xiglan, que é aquele contorno que ficou super famoso, super viralizado, e a cor que eu mais uso, que eu mais gosto, é a Golden Sun, que ele não é um contorno muito frio. Eu tenho essa outra cor aqui também, que ela é bem cinza, que é a Soft Tan. Então eu vou começar com essa daqui, que é cinza. Essa daqui ela é bem acinzentada, mas quando a gente espalha ela não fica tão cinza assim, tá? Ela dá uma... Ela sim é um contorno frio, mas ela não fica um contorno cinza como parece na hora que a gente coloca ela concentrada, tá? Essa cor é ideal para quem tem a pele mais fria, né? Ele é um contorno que esfuma muito fácil, ele não tem uma pigmentação muito alta na hora que a gente coloca assim, né, concentrado, ele parece que ele é muito pigmentado, mas depois que esfuma ele fica bem clarinho, ó, tá vendo? Quando eu faço esse contorno só com tons frios, eu não gosto muito do acabamento, porque meu subtom, apesar de, né, do meu subtom ser um subtom frio, eu não sei, na minha sensação é que não combina tanto, mas daí a hora que eu for fazer o contorno em pó, eu coloco um contorno em creme e aí ele dá uma equilibrada. De blush, eu tenho, né, de blush cremoso, que eu amei. Quando eu comprei, eu fiquei vidrada nesse blush, eu fiquei fissurada, apaixonada, surtada, que foi esse blush aqui da Nina Secrets com a Eudora. A tampinha caiu, a cor é o Amora Secreto, né? Eu amei demais esse blush. E eu não sei porque eu quase não uso ele. Eu amo a cor desse blush, eu amo o acabamento. Ele, apesar de parecer escuro aqui, a hora que a gente pega no pincel, ele também parece que sai escuro. Mas a hora que a gente coloca aqui, ó, parece que tá escuro, né? Aí eu limpo o excesso do pincel, porque eu peguei bastante. E aí eu vou esfumando, ele vai
se mesclando com a pele e vai ficando bem translúcido. Ele vai ficando assim, bem suave na pele. Conforme eu vou, ele esfuma muito bem. Ele é um blush que ele some praticamente conforme eu esfumo. Então, ele é um blush assim que combina bem com... Mesmo para quem tem a pele clara como eu. E o blush é uma coisa que some rápido. A hora que eu selar com o pó, que eu colocar, ele vai dar uma apagada. Então, eu acho que não tem problema ele ficar um pouquinho mais chinelada agora aqui, né? E agora eu vou vir com o contorno em pó, então, para dar essa equilibrada no tom, subtom. E um contorno que eu gosto muito e eu quase não uso é esse contorno aqui. É um contorno, na verdade, ele é um pó bronzeador da Mary Kay. Ele é a cor Medium Dark. Eu nem sei se a Mary Kay ainda tem para vender. Ele não é muito escuro, apesar de dizer que ele ser o tom mais escuro, ele não é muito escuro, tá? Então ele fica bom para minha pele. O nariz eu não tinha feito, tá, com contorno em creme, porque eu achei que ia ficar muito estranho fazer o contorno frio no nariz. Só que esse contorno aqui, ele tem um pouco de brilho também, eu acho que ele fica meio esquisito pro nariz, vai ficar meio estranho. Porque esse pó aqui não é pó de contorno, ele é um pó bronzeador, né? Ele tem brilho, ele serve pra aquecer a pele, né? Bronzear e aquecer. Que a minha intenção era aquecer um pouco esse contorno, então ele serviu bem, mas só para contorno, às vezes, talvez não seja o pó ideal. A Mary Kay tem pó só próprio para contorno que não tem brilho. E agora vamos selar a pele, então vamos pro pó. Um pó para a área dos olhos que eu amo de paixão e que eu quase não tenho usado, né, que faz tempo que eu não uso, é esse aqui da Bruna Malheiros, o Eye Powder, que ele é próprio para a área dos olhos mesmo. E eu acho que eu não tenho usado porque eu andei comprando outros pós que também são para a área dos olhos e coisa e tal. E acabei meio que, comecei a usar os outros e vai usando, e acabei ficando, acabou que esse aqui foi ficando, né? Mas é um pó muito bom, ele é um pó que sela muito bem a área dos olhos sem marcar as linhas. Então eu vou aqui tirar o acúmulo do corretivo, né? E selar aqui a área dos olhos com esse pó. Ele tem um pouquinho, muito pouco, não vai dar para ver na câmera, mas ele tem leves brilhinhos, que é para ajudar a refletir a luz, né, dar efeito soft focus. E ele é um pó extremamente fino, então ele quase não marca as linhas de expressão, né? Ele praticamente não marca, né? Então assim, ele sela bem sem marcar. E para o resto do rosto eu vou usar o Satin da Vizela, que é um pó que eu amo muito também. Ele também tem esse efeito acetinado com um pouquinho de brilho. E eu acabo esquecendo dele, eu uso mais, eu acabo usando os outros e vou deixando ele pra depois, sei lá. E eu vou selar com pincel, porque às vezes a gente sela com esponjinha, acaba depositando muito pó, né? O único lugar que eu selo com esponjinha é aqui, ó, essa voltinha do nariz, que é uma área onde que eu tenho um pouquinho mais oleoso e sai primeiro, e também porque eu uso óculos, né? E às vezes eu vou dirigir, vou fazer as coisas e eu preciso pôr o óculos e aí ele sai aqui. Então aqui eu coloco um pouquinho mais de pó para segurar mais. O resto eu vou selar com um pincel mesmo. Então eu pego um pincel fofo, mas não muito grande, e vou aplicando com batidinhas para o pó assentar. O pó aplicado, eu já tirei o excesso aqui com o pincel, e aí eu aproveito para dar uma esfumada aqui na transição do contorno, às vezes até com o próprio pincel de contorno e com o próprio pincel de pó, assim, dou uma melhorada aqui nessa transição para não ficar marcado esse contorninho aqui na testa. E aí eu venho com uma bruma fixadora para ajudar a assentar tudo isso e também melhorar esse acabamento e não ficar com essa sensação de pó na pele. Eu não tenho nenhuma bruma específica que fica aí esquecida, alguma coisa assim, porque eu não tenho muitas brumas. Então todas as brumas que eu tenho aqui eu gosto e uso todas elas. Eu aplico até uma quantidade razoável de bruma para deixar uma sensação meio molhada mesmo na pele. Aí o próximo passo é o iluminador. Eu gosto de aplicar o iluminador depois de selar e depois da bruma. Tem gente que aplica antes de selar e não tem problema nenhum nisso, é uma questão de gosto pessoal. O iluminador, eu vou dizer assim, que não chega a ter um iluminador que eu adoro, que eu gosto muito, que fica esquecido. Porque apesar de eu ter muito iluminador, eu costumo fazer uma boa reciclagem, assim, uma boa rotação dos meus iluminadores. Até porque eu tenho iluminadores
de subtom diferente. Eu tenho iluminador meio azulado, iluminador rosado, iluminador esverdeado. Aí dependendo do tom da maquiagem eu combino com o tom do iluminador. E eu consigo usar quase todos. Mas o iluminador que eu amo muito e que eu tenho usado, assim, até faz um tempinho que eu não uso, acabou ficando mais assim sem usar, é esse aqui da Uni, que é um iluminador, ele é esse mosaico aqui, né, são 4 cores, mas mesmo assim eu já usei bastante, aqui no meio já tá até aparecendo o pedaço da embalagem, né, e é um iluminador que eu gosto bastante, até eu uso basicamente todas as cores, eu uso assim, mesclando todas mesmo, e ele tem um brilho muito bonito, ó, ele tem um reflexo lindíssimo. Dá para usar uma cor só se você quiser, né? Às vezes eu quero dar um aspecto, ó, por exemplo, pegar um pouquinho mais do rosadinho aqui e aí fazer um fundo mais rosado. Mas no geral eu pego fazendo quase sempre todas as cores, né? E eu aplico sempre em forma de C aqui no rosto. E ele é um iluminador assim, apesar de ser um iluminador super baratinho, ele ainda tem para vender, ele tá em torno de 15, no máximo 20 reais. Ele é um iluminador fino, que não marca demais. Por isso que eu gosto dele. E aí a pele tá pronta e eu gostei muito do acabamento dessa pele aqui. Gostei muito. E agora vamos para os olhos. Paleta, não tem uma paleta específica também, que eu acabei esquecendo e deixando para lá. O que eu tenho aqui, que apesar de eu gostar muito, mas eu quase não uso, são alguns pigmentos. Esse aqui, por exemplo, é um pigmento que eu gosto bastante. Ele é da Focalure. E essa cor aqui, ele é uma cor duochrome. Ele é aquela cor, eu falo que é uma cor de besouro. Porque ele é uma cor assim de verde, puxado para o marrom e tal. E ele é um pigmento assim, ele vem bastante produto, ele foi bem baratinho, só que ele é um pigmento grosso aqui, tá? Ele tem que tomar bastante cuidado para trabalhar, porque senão ele cai na pele e faz bastante sujeira. E como que eu vou trabalhar com esse pigmento, então? Porque ele é um pigmento escuro e não dá para ficar fazendo muita coisa, né? Eu vou trabalhar um olho bem simples com ele. Eu vou pegar uma paleta qualquer que tenha um tom de marrom que seja próximo do fundo do marrom desse aqui. No caso, eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. Tem esse marronzinho aqui que tem esse fundo semelhante. E aí eu vou fazer um côncavo com ele. Só vou definir aqui o meu côncavo, um fundo de côncavo aqui. E agora, então, eu vou aplicar esse produto aqui praticamente em quase toda a pálpebra. Eu vou tentar aplicar primeiro com o pincel, porque ele é meio chatinho de pegar aqui. Ele é meio flocadinho. Então eu pego aqui assim e vou depositando e já vou apertando aqui. Daí eu aperto com a mão. Eu pego um pouquinho com o pincel só para trazer do potinho e depois eu vou espalhando com a mão aqui. Porque se eu for pegar direto com o dedo e pôr aqui, eu vou acabar derrubando na pálpebra de baixo. Esse tipo de pigmento para tirar da pele, mesmo a pele estando selada, se eu pegar o pincel, só o pincel direto e passar aqui na pele, ele vai manchar. Então eu pego com um pouco de pó. Ele tá com um pouco de pó esse pincel. Aí ele consegue varrer sem fazer com que o pigmento que tá embaixo ali grude. Aí eu venho com o pincelzinho de esfumar, né, que eu usei para fazer o côncavo, e esfumo aqui essa transição, tá? Lápis de olho, eu não tenho nenhum que eu vou falar assim que é dos meus favoritos, que ficaram esquecidos. Eu tenho poucos lápis de olho e eu tenho só os que eu gosto. Os que eu não gosto eu passei pra frente e não é que eu não gosto, os que eu menos gosto, né? Os que eu não gosto eu passei pra frente. Eu tenho um que é mais ou menos que eu uso só pra fazer maquiagem artística, fazer pintinho, festa junina, essas coisas assim. Então, eu não posso dizer que eu tenho um lápis que eu gosto muito e que ficou esquecido. Delineador é a mesma coisa. Como eu não uso delineador praticamente nas minhas maquiagens, eu raramente uso, é muito difícil eu fazer um delineado, alguma coisa assim. Os delineadores que eu tenho 1 ou 2 delineadores que eu uso para cliente, que eu gosto bastante. Então também não tem essa categoria. E lápis de olho, como eu falei, né? Eu tô falando do preto e do marrom, mas eu tenho vários lápis de olho coloridos que eu guardei também só aqueles que eu gostei bastante. E é isso, então agora vamos para a máscara de cílios, que basicamente também é a mesma coisa. Eu não tenho máscara de cílios que eu faço, eu gosto bastante e ela ficou esquecida, não. As que eu gosto bastante eu uso até acabar e eu jogo fora, e as que eu gosto mais ou menos também eu deixo algumas aí para vídeo, as que eu não gosto eu passo para frente. Então todas as que eu tenho aqui são as máscaras que eu gosto bastante, mas que eu uso bastante. Dificilmente eu tenho uma máscara esquecida. E se ficou esquecida também, acabou secando, aí depois eu já joguei fora. Então, eu tô usando essa daqui da Essence, que é a Lash Princess.
É uma máscara que eu gosto bastante do efeito dela. Ela dá um efeito tanto de alongar quanto de volume. Eu gosto desse formato de aplicador. É uma das minhas máscaras preferidas. Inclusive, eu gosto mais dessa do que dessa daqui que todo mundo falou, que bombou bastante, a I Love Extreme da Essence. Não que eu não goste daquela, mas se eu tiver que escolher entre uma das duas, eu ainda prefiro essa aqui. E eu achei que essa porcaria da câmera tava gravando e não gravou nada. Eu passei o batom. E o batom que eu ia falar eu tenho vários batons aqui e é uma categoria que eu tenho bastante, que eu gosto bastante e acabo não usando. Lápis de boca nem tanto, porque eu tenho poucos lápis de boca. Eu escolhi algumas marcas que eu gostei, que eu vi que eram preços acessíveis e o produto era bom e acabei comprando, tipo, dessa marca, um lápis de cada cor. Então eu tenho um lápis de cada cor para cada batom e só. Então não fique esquecido, porque dependendo da cor do batom que eu vou usar, eu tenho um lápis só para essa cor. Mas batom eu tenho muitos. Mas os batons que entram mais nessa categoria são quase todos os batons em bala que eu tenho ali. Porque tenho vários batons em bala aqui na minha gaveta que são muito bons, que eu gosto bastante, mas eu acabo deixando para lá. Eu sempre prefiro, na hora de aplicar, eu pego o batom líquido. Não sei porquê, mas eu acabo pegando o batom líquido. E não sei se é por causa da praticidade, não. Porque a hora que eu fui aplicar, eu apliquei um batom em bala aqui. E eu vi que ele não é difícil. No meu caso, tem gente que prefere batom líquido, mas eu não tenho problema nenhuma dificuldade para aplicar o batom em bala. O batom que eu usei é esse batom aqui da Mary Kay, batom em gel, que ele é um semi-mate, ele tem assim um acabamento muito bonito, um acabamento acetinado, ele não fica seco, ele não fica com aquele aspecto mate. Eu não sei por que eles dizem semi-mate, talvez porque ele não tenha brilho, né? Mas ele não fica mate, ele transfere, tá? Eu já faz um tempo que eu apliquei e se eu pegar aqui no papel, eu vou fazer no papel porque minha mão tá suja de sombra. Ó, ele vai transferir. Então ele é um batom que transfere, mas ele tem um acabamento, por ser em gel, ele tem um acabamento bem gostoso, bem confortável nos lábios. E tem umas cores, eram 6 ou 7 cores, as cores são bem bonitas. E ele é fácil de aplicar, desliza bem na boca. Eu gosto bastante, gosto muito, eu não sei nem porque que eu quase não uso, vou começar a usar mais. Eu acho que eu vou colocar eles pra frente aqui na gaveta pra eu poder usar mais esses batons. E gloss não entra nessa categoria, porque apesar de eu ter uma porção de gloss, eu uso praticamente todos. Porque dependendo da cor do batom, da cor da maquiagem que eu tô usando, é o gloss que eu uso, porque eu combino o brilho, a cor do glitter, a cor do creme, sei lá. Eu sempre dou um jeito de combinar e eu vou variando aqui, vou meio que fazendo um rodízio também nos glosses que eu tenho. E é isso então, essa é a maquiagem feita com os produtos que eu tenho, que eu gosto e que acabaram ficando meio esquecidos. E que, vendo agora, fazendo essa maquiagem, eu acho que eu devo usar mais vezes esses produtos. Alguns eu vou até separar aqui, pôr mais pra frente na gaveta para usar mais vezes. Digam aqui o que vocês acharam, o que vocês acharam dessa maquiagem, dos produtos, se vocês têm algum desses produtos que vocês gostam ou não. Deixem seus comentários, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar esse canal a crescer. Quem sabe um dia a gente monetiza esse canal e eu consiga trazer mais coisas diferenciadas aqui. Então é isso aí. No mais, um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stood counterclockwise, dream